Falando sobre os Estados Unidos e tudo que envolve a política migratória nova implementada desde o retorno de Donald Trump ao poder, eu queria trazer aqui o fato que a Embaixada Norte-Americana aqui no Brasil diz que realmente vai começar a monitorar as redes sociais dos estudantes. Melhor, vou só fazer a correção aqui para trazer com precisão. Claro, o Departamento de Estado e também, enfim, todas as agências ali de controle migratório americanos avisando que vão monitorar as redes sociais de estudantes que solicitarem vistos para entrar no país. O nosso repórter Eliseu Caetano, diretamente da costa leste americana, na Flórida, traz mais informações aqui para a gente. Se eu cometi algum erro aqui em termos de informação, por favor, me corrija, fique à vontade aqui, Eliseu, só para a gente trazer o panorama preciso, porque, afinal de contas, vai ter muito brasileiro afetado em algum grau, né? A palavra é sua. Bom dia. Exatamente, meu querido André. Muito bom dia para você e para todos que acompanham o nosso Morning Show, o nosso melhor show das manhãs da TV brasileira. Muito bom dia para você e para todo mundo que acompanha aqui o nosso programa. Você não cometeu erro nenhum, é exatamente isso, é um alerta, viu? Então, atenção, você que é estudante, mas que também pretende turistar nos Estados Unidos ou até mesmo trabalhar, viu? As regras para a imigração foram enrijecidas por aqui. Aliás, a gente tem acompanhado isso ao longo dos últimos dias aqui na programação da Jovem Pan, e agora veio a confirmação não apenas do DHS, do Departamento Estadual que cuida dessa questão de imigração aqui nos Estados Unidos, do ICE, que é a Polícia de Imigração, o equivalente à Polícia Federal aí no Brasil, e por conta desse endurecimento das regras de imigração para estudantes, turistas e até mesmo profissionais que estão querendo vir para os Estados Unidos para realizar algum tipo de trabalho, a Embaixada Brasileira, via Itamaraty, divulgou um alerta aos viajantes, viu? Esse alerta traz essa principal novidade, que vai ser essa triagem mais rigorosa, mais apurada, feita pelos agentes da imigração nos aeroportos aqui dos Estados Unidos. A partir de agora, André, o processo de checagem de documento vai ser mais detalhado e qualquer informação imprecisa pode levar ao atraso da sua entrada no país ou até mesmo, em casos específicos, a deportação imediata, sumária. E por isso, o governo brasileiro orienta, a partir de hoje, de uma nota que foi divulgada pelo Itamaraty, que todos os viajantes estejam preparados para apresentar a documentação completa e coerente com o motivo da viagem. Isso inclui, André, então tome nota, você que pretende viajar para os Estados Unidos, viu? Isso inclui passagens de retorno, reservas de hospedagem e comprovante de renda suficiente para o período que você precisa passar aqui nos Estados Unidos. Aí você vai me perguntar, mas essas regras sempre existiram? Sim, sempre existiram, mas elas não eram levadas tão a ferro e fogo como a gente diz costumeiramente. E a partir de agora, vão ser, viu? Para quem pretende estudar nos Estados Unidos, a atenção tem que ser redobrada, porque o Departamento de Estado americano ampliou os critérios para análise da concessão de vistos de estudante. Só no ano passado, esse departamento recebeu mais de 430 mil solicitações de vistos para estudantes, André. E isso está fazendo com que o governo tenha um olhar mais atento para tantos estudantes do mundo inteiro, inclusive do Brasil, incluindo o Brasil, que querem vir para cá. E agora essa aplicação passará por uma verificação mais detalhada, com foco, de acordo com o governo americano, na segurança nacional e também na prevenção de fraudes migratórias. O que é isso? É o sujeito dizer que estou vindo para estudar, e aí depois ele fica em caráter definitivo de maneira ilegal ou irregular, que é o termo correto. Esse esforço na fiscalização não vai surgir efeito apenas para estudantes não, viu, André? Porque turistas e profissionais que viajam a trabalho também vão estar sujeitos ali a uma avaliação mais criteriosa, mais minuciosa na entrada aos Estados Unidos. Os agentes, de acordo com a nota divulgada pelo DHS e depois comprovada através desse alerta já feito oficialmente pelas autoridades brasileiras, vão ter ali um detalhe mais rigoroso sobre, por exemplo, roteiro. Tá vindo trabalhar? Qual é o roteiro do teu trabalho? Tá vindo visitar? Qual é o roteiro turístico que você tem? Qual é o seu tempo de permanência e até mesmo a fonte do recurso para essa estadia? Então, aquela história, eu sou profissional autônomo. Ok, mas de onde você tirou dinheiro para vir para cá?
Até isso pode ser levado em consideração se eles acharem que você tem ou não o perfil de quem vai ficar nos Estados Unidos de maneira ilegal. Um especialista, ouvido pela nossa reportagem hoje de manhã, reforçou isso: clareza e documentação. Então, outra dica, e aí dica de um profissional, viu? Nós escutamos um advogado de imigração brasileiro aqui nos Estados Unidos, e ele estava dizendo isso: Eliseu, precisa ter clareza na hora de conversar com o oficial na chegada ao aeroporto e, claro, a documentação, né? Improvisar na entrevista pode ser um erro não muito bom, né? Pode ser um erro que pode custar caro, segundo ele. Estima-se, André, que centenas de milhares de brasileiros venham anualmente para os Estados Unidos, tanto para estudar quanto para turistar e até mesmo para trabalhar. E agora essa nova postura do governo americano significa que, sim, vistos podem ser recusados. Esse advogado de imigração que eu conversei mais cedo, ele me explicou o seguinte: o visto americano, ele é um benefício concedido pelos Estados Unidos e não uma obrigação. Os Estados Unidos não têm obrigação nenhuma de dar visto para quem quer que seja. É um benefício e não uma obrigação, por as palavras deste advogado. Mas essa nova postura do governo americano significa que o processo de entrada no país vai ser um pouco mais desgastante, André. Vai ser mais demorado. Então, se você já reclamava das filas nos aeroportos aqui dos Estados Unidos, prepare-se, porque elas vão ficar maiores ainda aí no decorrer dos próximos meses, com mais pessoas sendo checadas e uma checagem mais apurada, mais rigorosa. Então, se você está de mala pronta, você que acompanha o Morning Show, quer vir para os Estados Unidos, seja a trabalho, lazer ou até mesmo para estudar, atenção com seus documentos e clareza na entrevistas. Porque são várias entrevistas, né, André? São dicas ali importantes. Eliseu Caetano, obrigado demais, trazendo aqui esse panorama aqui, para muitos preocupante, mas também a gente tem que ter, enfim, muita sabedoria em saber repercutir isso e nos preservarmos até a nossa capacidade de ir aos Estados Unidos. Obrigado, Eliseu. Eu acho que essa fala foi muito boa, preservar a nossa capacidade de ir aos Estados Unidos. Que, de novo, acho que pelo menos vamos estabelecer a premissa aqui. Esse último comentário do advogado que o Eliseu interagiu, impossível discordar. De fato, é um benefício você ir aos Estados Unidos, você tem que obedecer certas regras. Qualquer país do mundo. Então, muita gente acha que é um direito de vez em quando, não, até por ter tanta demanda. Da Fundação América, né? Não dá para confundir as coisas. Não dá para confundir com a ideia de vinde a mim todos que desejam ansiar sem critério. Não, mas a fundação versus a realidade é uma diferença muito grande. Mas o que tem escrito na base da Estátua da Liberdade. Enfim, e no Brasil, ordem e progresso também. Ordem e progresso. Aconteceu muito assim. Mas assim, eu acho extremamente problemático que os Estados Unidos esteja avaliando redes sociais como um critério. Por quê? Porque não é objetivo. Porque não está sendo, se tiver isso e isso em específico. Mas é uma coisa como, por exemplo, possíveis críticas são algo que pode barrar. Você criticar o presidente dos Estados Unidos, você criticar o governo em exercício é algo que pode barrar. Sabe países que fazem uma análise muito categórica das redes sociais? A China. Para você entrar na China, existe uma análise das suas redes sociais. Para você entrar na Rússia, existe uma análise das suas redes sociais. Coreia do Norte, mesma coisa. Então me assusta muito que a democracia talvez mais forte do mundo esteja usando isso como critério principal. Eu estou com alguns estudantes, alunos, que estão nesse processo de remoção de visto. E eu acho absolutamente nojento, abjeto e preocupante a situação a qual o governo dos Estados Unidos está condensando e deixando as pessoas, e mais do que ser um direito ou qualquer coisa desse tipo, nisso eu concordo. A grande questão não é essa. A grande questão é, se você está criando uma restrição que está concorrendo com o direito de fala, de discurso, de liberdade de expressão, deixando essas pessoas com medo de se pronunciarem ou às vezes serem críticas ao presidente em exercício, acho isso extremamente problemático. E eu acho que tem uma questão aqui que é mais que só a liberdade do país, eu acho que está corretíssimo, eu até concordo mais com o André do que com o Mano nisso, eu acho que o país pode barrar, é um direito, mas vou trabalhar um ponto. Este ano, uma das maiores notas de Harvard foi de uma brasileira, Sara Borges, uma goiana, que eu tenho o prazer de ter conhecido ao longo da minha vida. Uma pessoa inteligentíssima. Ela estudou em Harvard, desenvolveu projetos em Harvard e vai ficar pelo mundo aí fazendo a diferença na área dela. Os Estados Unidos lucram muito e cresceram muito sobre a base de imigrantes que fazem a diferença no seu país. Eu acho que é
pouco importante se nas redes sociais da Sarah ela colocasse algo mais crítico ao Trump ou positivo ao Trump. Eu acho que o que importa é o quanto essa pessoa pode contribuir na minha nação. Então, quando a gente vê esse cuidado, esse olhar de redes sociais, esse estado stalinista de se ver ali o que se está publicando, é extremamente problemático, ainda mais vindo do país que defendeu a liberdade de discurso, que tem na sua Constituição a liberdade de discurso como um pilar tão fundamental e principal. Muito preocupante. A mudança realmente já foi avisada nos canais oficiais ali do Departamento de Imigração americano, que fique claro aqui, qualquer rede social sua, qualquer conta sua, qualquer conta que você abriu nos últimos 5 anos, tem que estar ali no modo público e não privado. Público e não privado. Agora, é de se considerar também que, claro, se realmente descambar, para isso que a Jess descreveu, para um filtro ideológico, e qualquer, enfim, mínima crítica ao governo de ocasião for tratado como ali o fiel da balança para conceder ou não visto, aí realmente isso é fundamentalmente anti-americano e há de ser criticado. Porém, a gente há de ver também, a gente tem que considerar, e aqui é só um ponto aqui, sinceramente, porque eu acho que é ponto pacífico entre nós aqui, que as nossas redes sociais hoje, em grande medida, são extensões das nossas personas públicas e como nós nos apresentamos para o mundo. Eu acho que deve ser um direito individual escolher isso. Exato. Se isso descambar para um filtro ideológico de crítica ao governo, aí pode ter certeza que mas o meu ponto, haverá revolta mundo afora. É que já é muito problemático o que a gente está falando. O governo está dizendo que se você tem um perfil em rede social, ele tem que ser público. Por quê? Por que alguém não pode ter a decisão individual, privada, de ter uma rede apenas para seus melhores amigos? O filho do Luciano Huck não vai poder entrar nos Estados Unidos, porque tem o Dixie lá, né? Que é aquela conta fechada para exclusivamente seus amigos. Loucura. Por quê? Qual o sentido disso? Isso é um desrespeito à liberdade. Um dos princípios da liberdade, lá no liberalismo clássico, é o direito à privacidade. É o direito do indivíduo escolher, delimitar uma fronteira e dizer que esse aspecto da minha vida eu quero manter na privacidade. Isso é um elemento essencial da liberdade individual. Então, é chocante que nós vejamos um governo do país que representou durante toda a nossa formação moderna o farol da liberdade, o lugar onde a chama da liberdade está empunhada na estátua mais emblemática dessa nacionalidade, simplesmente ser antiliberal numa medida como essa. Isso é chocante. E muitas pessoas, ontem quando eu falei sobre a questão do Trump, né, de não trazer elementos em relação ao ataque no Irã, aí tiveram pelo menos 2 americanos que moram nos Estados Unidos e diz, mas o governo dele tem sido muito bom, tudo ok, mas isso é uma forma de marketing também, para ninguém fazer críticas voltadas a ele, porque quando os jornalistas o questionaram, as respostas foram, você está propagando fake news, tudo, tá, então me mostra as evidências. E essa é uma maneira clara de marketing, de fazer marketing, porque você não pode fazer oposição, e aí para a pessoa conseguir entrar, muitas vezes ela vai o quê? Tirar uma foto abraçada ali com o Trump, ou alguma coisa, uma montagem, falando, olha, I love you, Trump. Eu amo, né? Então... eu acho que a gente tá, enfim... Que ponto a gente vai parar? Se chegar para situações extremas como essa, e você tem que, enfim, você está prestes a entrar em Miami ou Atlanta, e você tem que criar uma nova roupagem para sua rede social, postando, enfim, você de boné vermelho ou exaltando o Trump. É isso. Aí é o fim da picada, mas pelo amor de Deus, aí já é o argumento de espantalho, é levar ao extremo uma situação que a gente nem sabe como vai ser na prática. Mas a diretriz já é que você não pode mais ter a privacidade, a liberdade de escolher se a sua rede social é pública ou privada. Eu entrei com um grande para entrar nos Estados Unidos, na sua casa, beleza. Recentemente entrei nos Estados Unidos com alguém que odeia o Donald Trump, que é um grande crítico. Sabe qual que foi a iniciativa? Apagar o WhatsApp e apagar o Twitter. Ou seja, não é só sobre a medida, e não tinha essa medida ainda. Não é só porque havia o boato de que estavam olhando as redes sociais. Então não é só a medida em si, mas o efeito que essa medida causa em relação à própria sensação e à forma como a liberdade é vivida. Então, para mim é muito triste que recentemente eu tenha que ter apagado alguns vídeos de debate competitivo, porque os jovens que estão indo para lá, mesmo sendo num esporte em que você não defende necessariamente a sua opinião, me peçam, olha, eu tô com medo, eu caí na análise das redes sociais. Você pode tirar esse vídeo até passar esse momento? Sim, mas
Mas isso é muito triste. E tá tendo denúncia aí dentro do Twitter, no X, sobre situações, seja a foto lá do J.D. Vance maquiado, críticas. Então, assim, é grave. Não é uma crítica aos Estados Unidos. Eu, particularmente, sou uma fã dos Estados Unidos. Eu acho que é um dos melhores países do mundo para se viver. Admiro vários valores deles. Mas alguns desses pontos, hoje, que estão sendo implementados nessa política de imigração, elas são conflitantes com a própria ideia do que é os Estados Unidos, da liberdade e, principalmente, da questão do discurso. Eu vivo num país em que, muitas vezes, a liberdade de expressão ela é extremamente restrita e mascarada e rechaçada. Eu gosto de ver, muitas vezes, nos Estados Unidos, um espaço onde a liberdade de expressão ela é valorizada e protegida. Uma ação como essa, para mim, ela está em confronto com um dos principais valores de fundação dos Estados Unidos. Há quase 2 milhões de brasileiros morando ou residindo de forma legal ou sem documentos nos Estados Unidos. A gente sabe disso. É difícil tentar olhar pela perspectiva americana, mas dado que é um país absolutamente traumatizado desde o 11 de setembro, quando houve uma revolução institucional na forma de controle de imigração das fronteiras e controle aduaneiro, claro, principalmente nos últimos 4 anos da dupla Biden-Harris, onde houve simplesmente uma invasão do país e o momento agora de tomar todas as precauções necessárias para tentar trazer o mínimo de sanidade e normalidade a isso. E acho que os números, pelo menos de invasões e entradas ilegais, despencou drasticamente desde o início desse governo. Vamos aqui com o Rodolfo Marins, o seu comentário, para a gente tentar analisar da perspectiva americana também. Tudo bem, mas... O que isso pode significar? Escutei todo mundo falar aqui, Marinho, fui construindo o meu pensamento e fui ler a matéria em si. Eu acho que está tendo uma dissonância aqui sobre o que está sendo dito, tá? Primeiro, quem sonha estudar nos Estados Unidos será redes sociais vistoriadas. E aí a questão é que você leu a matéria aqui. Pessoas que vão para os Estados Unidos, até o nosso correspondente disse lá, que pessoas que sonham estudar nos Estados Unidos acabam ficando lá de modo ilegal. Sim. Então a grande vistoria americana não é para saber do seu partido político, não é saber para você apagar a foto de tal pessoa e fazer tal coisa. Isso é inconstitucional e os Estados Unidos entendem isso. O que eles querem fazer é saber se essa pessoa tem uma vida que corresponde à vida que ela quer levar nos Estados Unidos. É simplesmente isso. E em momento algum está falando que a rede social tem que estar aberta ou fechada. Esse é um grande ponto. A única questão que eles estão pensando é que brasileiros não fiquem nos Estados Unidos da forma que estão sendo agora. Principalmente eles estão sendo deportados, porque eles estão lá de forma ilegal, lógico, contribui para o PIB americano, fazem trabalho que nenhum outro americano quer fazer, eu acho bacana isso, mas o Donald Trump está com a cartilha embaixo do braço, não está fazendo nada além daquilo que ele prometeu fazer, ponto. E essa questão das redes sociais ser vistoriadas, se nós aqui no Brasil temos grandes multinacionais que ao contratar um funcionário, ao contratar um candidato, eles vistoriam as redes sociais e a gente não acha nisso nada discrepante, por que a gente agora está colocando um ponto aqui, principalmente um ponto massivo, em cima do que a Constituição americana quer fazer? Simplesmente, se a pessoa tem uma vida social aqui, que não é libada com aquilo que eles querem, é um ponto desfavorável para entrar no país e ingressar no país. Eles não querem que a pessoa entre no país e fica pedindo esmola lá do outro lado. Essa é a grande questão. Ainda mais depois dos últimos acontecimentos dos 4 anos, onde houve uma grande invasão. A verdade é essa: imigração sem assimilação mínima é invasão. Imigração sem assimilação é invasão. Isso que os Estados Unidos está tentando reverter minimamente. Se está, enfim, é aquilo, é a realidade se sobrepondo a realmente os ideais que, enfim, não sobreviveram aos testes do tempo. Como o mundo assim? mudou. A realidade é que os Estados Unidos sempre foi um país de imigrantes. Esse sempre foi uma vantagem competitiva legais e que não cometam crimes. Legais e que não cometam crimes. E é tão difícil criar essa linha de corte. São duas coisas, mano. A gente está falando de imigrantes que são legais e imigrantes ilegais. A gente só está falando dos legais, que é uma análise de visto. Ninguém falou dos legais aqui. A gente está falando das pessoas que estão entrando no país e com visto americano de estudante permanecem lá depois desse visto tem expirado. E muitas vezes a gente está falando do aumento da burocracia na avaliação da concessão de visto. Claro. Análise de concessão então, quem está passando pelo processo de concessão de visto está fazendo procedimento legal. A gente está falando da dificultação desse processo. E o que eu estou dizendo é que isso sabota uma vantagem competitiva histórica que levou os Estados Unidos a ser essa nação que é a mais rica do mundo. A grande vantagem competitiva dos Estados Unidos foi a capacidade de atrair os melhores cérebros do mundo para trabalharem num ambiente de diversidade, pluralidade e respeito à liberdade, onde houve intercâmbio de ideias nos mais diversos âmbitos da vida humana, gerando riqueza e criação.
Foi assim que os Estados Unidos se tornou a nação mais inovadora do mundo e o farol da liberdade que sempre foi líder dos valores que sustentam a civilização ocidental na modernidade. E o que eu estou dizendo é essas medidas de aumento de burocracia e de vigilância contra a liberdade de expressão vão contra o cerne daquilo que sustentou esse diferencial competitivo. Checar que todas as redes sociais e que elas tenham que ser públicas, se realmente virar um filtro ideológico e ninguém critica o governo pode realmente ser concedido esse visto, pode ter certeza que a gente vai criticar duramente aqui, porque aí é o fim da picada e é fundamentalmente anti-americano. Agora, afetados aqui, para quem está pleiteando, não é que já tem, não é que já passou, não é que foi aprovado, pessoas que estão querendo ser legais, mas podem eventualmente serem recusados. Visto F1, o acadêmico, né? Instituições regulares acadêmicas, o visto J1, que são os intercambistas, como professores, trainees, e o visto M1, que é importante a gente trazer aqui, que, claro, é para qualquer curso técnico ou vocacional, como escola de aviação, por exemplo. Esses são os afetados por essa mudança na prática. A consequência. E se for tudo isso que o Mano falou, se acabar desaguando para esse desastre, que os Estados Unidos arquem com as próprias consequências e revise a própria política. Acho que é a decisão deles, né? Claro, é aquilo. Que é deles, né? Escolhas e consequências. Cada escolha uma renúncia. A ver eles que lidem com o problema, se esse problema de fato acabar existindo.